Gente, que caso grave, que caso revoltante. Eu queria perguntar, Luciele, as crianças estão contigo. O menino, eu não vou dizer o nome deles aqui, né? O menino de 10 anos, ele contou sobre essa possível tentativa? Ou a menina falou também sobre, em algum momento, ele virar a arma pro garoto? Alguma coisa nesse sentido? As crianças falaram sobre isso? O meu sobrinho chegou como a primeira notícia que veio até nós, que ele tinha tentado tirar a vida dele, né? Aí depois, lá no Conselho Tutelar, ele chegou a relatar para minha amiga, que é a amiga onde a minha irmã estava escondida, falou assim: tia, o meu pai ia me matar, ele tentou me matar. Daí, até ontem, ele chegou a comentar mais ou menos isso comigo de novo, à tarde, só que eu falei: não, filho, você estava vendo coisa ali, o pai não ia tirar a tua vida, porque você está nervoso. Tentei reverter essa situação para não deixar ele com aquilo na cabeça, né? Mais traumatizado ainda, né? Mais Sim. traumatizado ainda. Sim. Gente, é um caso daqueles que entra para a história, infelizmente, do Noticiário de Segurança Pública do Estado do Paraná. Em plena luz do dia, em frente à escola, em frente às duas crianças. É difícil medir a maldade desse homem. Aliás, deixa eu perguntar para você, Rido. Ele sempre foi assim violento ou no começo era tudo mil maravilhas, era um cara bacana, como é que era? Não, no começo que ele se apresentou como namorado dela, que veio pedir a mão dela em namoro para mim, eu até ainda falei: olha, mas cuide, rapaz. Falei meio grosso com ele, né? Aí ele disse: não, eu amo ela, eu vou cuidar dela. E foram namorando, saíam. Então a gente não notava nada, sabe? Depois ele começou a mudar bastante. Começou a dar sinais de ser um homem violento, ameaças, né? Ele ia almoçar todos os domingos, a gente convidava por causa da minha filha, coitadinha, que claro. não tinha... A gente queria que ela almoçasse com a gente. Ele ia com a pistola nas costas aqui para almoçar na casa da minha mãe, então... coisas que não dá para entender, né? Por que tinha que levar a pistola lá, enfim. Nem policial mais ele era. Sim. Nem policial mais ele era. Então não tinha justificativa, não, sou policial, agente da lei em todos os momentos. Negativo. Ele tinha porte de arma. Doutor Jackson, obrigado pela tua presença aqui. Eu quero conversar bastante contigo, mas só sim ou não. Ele tinha porte de arma? Ele poderia carregar essa arma? Sim, por ser policial civil, então ele tinha um porte funcional. Ele ainda permaneceu com esse porte funcional mesmo após a aposentadoria. Lamentável, na minha opinião. Lamentável. Deixa eu abrir o sinal da Melissa Munhoz. A Melissa está aqui conosco, está aqui no telão. Melissa, eu sei que a delegada Vanessa Alice deve ter diversos compromissos aí, mas nós temos mais perguntas para fazer para ela, né? Até sobre esse porte é importante, informações que ele recebeu ou não. Conta para a gente, Melissa. Sim, Lucas, esclarecendo aí a dúvida sobre o porte de arma, ele pode continuar tendo, qualquer policial civil aposentado pode continuar usando a sua arma normalmente, mas eu estava conversando aqui com a doutora sobre a possibilidade dele fugir antes de vir se apresentar aqui à delegacia. Me levantou realmente essa curiosidade, Lucas, porque não parecia ser a intenção dele de se apresentar aqui com os advogados. E a doutora também observou alguns detalhes que chamaram a atenção dela, justamente aqui conversando e durante a investigação. Porque os policiais estavam, né, aqui, divulgaram a foto de procurado, né, de foragido, porque foi expedido o mandado de prisão. E aí ela vai contar pra gente aqui o que levantou toda essa dúvida e essa possibilidade dele fugir. Inclusive, ele trocou de carro, né? Usou num domingo, depois na segunda-feira. Conta pra gente, doutora. Sim, algumas informações nos fazem acreditar que a intenção era realmente uma fuga, porque o porta-mala desse veículo utilizado estava com roupa dele e do neto que ele cria. Bastante roupa. Bastante roupa. Ele saiu da área do crime, ele saiu de Curitiba. Ele, no momento da apresentação, ele tinha uma quantidade razoável de dinheiro em espécie. O próprio veículo não estava em nome dele, né? Quando no domingo ele estava com um carro e na segunda-feira, para a prática do crime, já era um outro carro em nome de terceiro.
Então, são vários fatores que nos fazem acreditar que a intenção dele realmente era a fuga. Porém, diante das investigações rápidas, o mandado de prisão preventiva decretado, a veiculação da fotografia, as barreiras, os bloqueios nas estradas, né, a falta de combustível em alguns postos aí para o interior do estado. Isso, então, nós acreditamos que fez com que ele recuasse. Ele pode ter mudado de ideia de continuar com o plano de fuga e resolver se entregar. Acreditamos que sim, em função das dificuldades encontradas, né? Ele me parece também que o carro acabou ficando atolado no interior. Então foram várias as situações que fizeram com que ele recuasse. E vai ser um inquérito, pelo visto que tudo indica, que vai ser concluído aí em poucos dias, né, doutora? Ah, sim, em 10 dias nós temos esse prazo, por se tratar de réu preso, e em 10 dias o inquérito estará concluído e remetido à justiça. Tá ótimo, muito obrigada. Lucas, com você aí no estúdio, e a família da Suelen. Obrigado, doutora Vanessa Alice, um grande abraço para você, para a Melissa Munhoz. Luciele, a Melissa já volta, inclusive, com a gente. Luciele, eu estou vendo que você está muito emocionada, né? Você gostaria de externar alguma coisa nesse momento? Falar alguma coisa para a gente? É as saudades que está batendo nesse momento? O que é, Luciele? Por favor. Ou é a revolta? Conta para a gente. Na verdade, eu estava evitando de ver essas imagens há muito tempo. Esses dias eu não queria ver essas cenas ali. Para mim tá muito difícil de acreditar que ela se foi, sabe? A raiva que eu tô dele fazer isso com ela, que deu a vida dela pelos filhos, pelo neto dele, que ela não tinha obrigação nenhuma, que não tinha sangue dela nem nada. E ele não deu valor à mulher que ele tinha do lado. Ela era uma mulher muito boa, né? Uma Sim, mulher muito carinhosa. Ela fazia de tudo pela família, de tudo pelos filhos e até pelo próprio neto dele. Uhum. Que nem era sangue dela, né? Que nem era sangue dela, mas ela tratava como se fosse filho dela. Com todo carinho. E ela uma mulher jovem, ou seja, tinha uma vida inteira pela frente ainda, né? Sim. Quantos anos ela tinha mesmo? 29. 29 anos de idade. Tá, e me conta uma coisa, você acompanhou toda essa mudança, não sei se vocês deveriam ter uma relação de muita amizade, né? Você e a Suelen. Você acompanhou toda essa mudança de comportamento dele, qual foi o primeiro sinal que ele deu, assim, por exemplo, ele era mil maravilhas, né? Como vocês me falaram no começo, era mil maravilhas. Quando que ele deu o primeiro sinal? Faz tempo isso? Não faz? Conta pra mim, por favor. A partir do momento que depois que o meu sobrinho nasceu. Não sei o porquê motivo, mas depois que meu sobrinho nasceu, ele mudou totalmente com ela. Ele passou a ser agressivo, ele já começava a proibir ela de sair de casa, até de frequentar a casa dos familiares. Tá, e ele tem 10 anos de idade hoje, é isso? Sim. Então são 10 anos vivendo esse inferno. Sim. Um inferno, de fato, que virou a vida dela. E que não foi, dessa vez não foi nem a primeira vez que ela tentou. Várias vezes ela tentou sair de casa. Ela só não saía porque ele sempre ameaçou ela e sempre ameaçou a família. Que se ela saísse, ele ia matar ela e ia matar a família inteira. Tá, eu queria conversar com o Samuel também, com o pai dela, com o Dr. Jackson. Tenho diversas perguntas para fazer para eles. O Samuel, por exemplo, ele já me contou aqui que em certos momentos o Jame nos disse que ia furar os olhos dele, porque ele tem olhos muito bonitos, são olhos azuis, e eu não sei o que é que chamou a atenção desse assassino, que ele falava que iria furar os olhos desse homem que está na tela do Tribuna da Massa. Então são diversas coisas que muito nos revoltam, que nós precisamos colocar as claras aqui, para que não chegue lá no fim das contas e ele responda só pelo feminicídio, não. Ameaça, feminicídio, tentativa de homicídio contra um garoto, ameaça contra o Samuel que está aqui, tantas outras ameaças contra a Luciele que está aqui também, jogou o carro para cima dela, são muitos crimes. Então não me vem a justiça depois, não, vai ficar 10 anos atrás da cadeia, atrás das grades, e aí soltam ele logo porque tem regressão de pena, não sei o quê. Não, negativo. Na minha opinião, humilde opinião de quem está de fora, não sou jurista, mas na minha humilde opinião, esse homem aqui tem que ficar o resto da vida atrás das grades, porque ele condenou ela a uma vida de caixão, né? E a família a uma vida, enfim, infeliz, lembrando dessa aqui.
vamos falar o seguinte, eu tenho uma matéria completa mostrando, principalmente, como era essa relação. Nós temos a dor de uma família que agora luta por justiça, eles estão ao vivo aqui no Tribuna. O pai, Hildo, pai da jovem Suelen Helena, fala como ele conversou conosco anteriormente, a vinda aqui no estúdio. Ele contou para nós como era a vida da filha, que ele teve ajuda, que ela teve ajuda da família para largar o casamento conturbado e dar sequência no processo de separação. Só que tudo acabou de forma trágica. O acusado do crime descobriu que a vítima estava aqui em Curitiba e tudo parece ser por conta de um saque bancário. Vocês vão entender na matéria completa. Pode rodar para a gente, por favor. Suela era um anjo que eu tinha aqui, que levaram. O desabafo comovente é de um pai que acaba de enterrar a filha vítima de feminicídio. Seu Hildo é pai de Suelen Helena Rodrigues, de 29 anos, morta a tiros pelo ex-marido no início da semana. A jovem era de Prudentópolis e estava em Curitiba há pouco mais de um mês. Se mudou para a capital com os 2 filhos do casal para fugir do ex-companheiro, pois vivia um relacionamento abusivo. Nossa, doutora, você precisava ver a cara dele, o jeito que ele estava dentro do carro. Sabe, eu tenho muito medo dele. Tomara que eles cheguem logo, que eles passem logo aqui. Então, eu tô aqui no escuro, apaguei todas as luzes com as crianças, né? Tô esperando aqui, tomara que eles cheguem logo, né? Que passem logo por aqui. Depois da morte da Suelen, esta é a primeira vez que o pai da jovem topa falar com uma equipe de reportagem. Seu Hildo, primeiramente eu queria agradecer demais a sua colaboração e desejar os nossos sentimentos. E no começo já dessa entrevista, eu queria que o senhor falasse para nós um pouco quem era a Suelen. É uma menina querida por todo mundo, uma companheirona, amiga. Era tudo de bom essa menina. Não tinha maldade nenhuma naquele coraçãozinho dela. Ela começou a namorar o suspeito aos 17 anos aproximadamente, correto? Correto, exatamente. Por conta dessa diferença tão grande de idade, o senhor enquanto pai e a mãe dela, vocês ficaram preocupados com essa diferença grande de idade? Sim, até no começo eu até não aceitei muito, sabe? Porque eu achei meio pesado, né? Mas ele disse que amava muito ela e que ia cuidar dela. E no começo era um amor de pessoa, como diz ele. E daí a gente pensou que ia ser maravilhoso, iam viver bem, mas não foi isso que ele... Aí fica difícil, né, pra gente falar sobre isso, né? Ela contava para o senhor ou para a mãe a respeito das agressões, das ameaças? Quando isso de fato começou? Isso faz muitos anos que ela vinha sofrendo. Ela não falava porque ela tinha medo que alguém pagasse com a vida, né? E ela apanhava sozinha, quietinha. Só que quando ela chegou a falar para nós aqui, daí a gente fez ela sair de casa, né? Mas ela não queria, porque ela falava, ele vai fazer alguma coisa com vocês. Você não pode ficar apanhando desse jeito. Eu não coloquei filha no mundo para ficar apanhando. Vocês abrigavam ela na casa da família e depois ele convencia ela de alguma forma para voltar. Como é que era? Como é que ficava a família nesse vai e volta dela? Nessa tentativa dela de fazer o casamento dar certo? Ela não queria mais, só que ele não dava mais sossego. Ele procurava à noite, ele invadia a casa dela, ele fazia ameaças e ela tinha muito medo. Por isso que eu resolvi tirar ela da cidade para salvar a vida dela e... como levei viva e fui buscar morta, né? Ele mandava mensagem, mandava mensagem no celular do filho pequenininho, que queria falar com ela, que era para ela atender, que ele precisava falar muito com ela, e
sempre tinha umas ameaças no meio, né? Seu Rildo conta que os netos não comem e pedem o tempo todo pela mãe. Eles viram o pai cometer o crime. Trauma que irá ficar para sempre. A menina é muito novinha ainda e ela chora. O menino não chora, mas também não come, não ri, fica fechado no quarto, chora à noite pedindo a mãe. E a gente não pode fazer nada, porque eles são pequenos. Jaminos Quedaros de Aquinos, de 59 anos, ex-marido de Suelen, era ex-policial e advogado. Não aceitava o fim do relacionamento. Descobriu que Suelen estava em Curitiba através de um depósito bancário e também de informações que foram repassadas a ele na antiga escola das crianças. E quando ela fez esse saque, então ele tinha acesso a essa conta, né? Provável que no aplicativo. E então ele percebeu que ela estava em Curitiba, mas não satisfeito, né? Ele foi até o colégio onde eles estudavam, em Prudentópolis, e pediu essa transferência de colégio, para onde é que haviam sido transferidos as crianças dali, né? E ficou ali na porta do colégio esperando que ela fosse levar as crianças. Foi quando ele cometeu, então, o feminicídio ali. Já existia contra Jaminos um mandado de prisão em aberto pelo descumprimento de medida protetiva. Ele estava foragido desde o dia do crime, mas se entregou ontem na Delegacia da Mulher de Curitiba, onde está preso preventivamente. Chegamos muito próximos dele, até lá na cidade de Guamiranga, depois em Ponta Grossa, depois soubemos que ele retornou aqui para Curitiba e voltou para Ponta Grossa. Ofertamos inclusive uma recompensa nas redes sociais. Eu já agradeço todos que mandaram aí informações, né? Foram valiosíssimas, justamente porque a gente apertou ele de uma forma que não conseguiu mais permanecer aí escondido sem se entregar, né? Por que você matou a sua esposa? Na frente dos seus filhos, você não teve pena, não teve dó? Nesta petição, os advogados de Jaminos dizem que o cliente apresenta problemas psicológicos. Alguém que porta uma arma não pode, em hipótese alguma, dizer que não tem condições psicológicas. Alguém que trabalhou 20 anos na polícia, hoje é um advogado criminalista, vem com uma tese esfarrapada dessa aqui, uma desculpa, dizer que não tem condições psicológicas aí de entender o mal que causou aí a família da Suelen e a família dele mesmo, que as crianças estavam junto. No Brasil, a pena para o crime de feminicídio varia de 12 a 30 anos de prisão. A família da vítima espera que ele seja julgado e condenado pelo crime. Ela podia estar viva, foram lá e mataram ela. Se tivesse preso. A família continua aqui comigo, Dr. Jackson. Eu estou muito preocupado pelo seguinte: o cara era policial civil, ou seja, ele tinha toda uma técnica de investigação. Eu gostaria que você me falasse sobre o saque bancário, sobre o tal do aplicativo. Gente, eu acabei de descobrir essa aqui, atenção. Um aplicativo foi instalado no celular do garoto. O advogado Jackson Baus vai contar pra gente certinho. Como é que é essa história? Por favor, explica pra gente, doutor. Sobre o depósito, em momento nenhum ele havia feito transferências bancárias para ela. E um dia, sem qualquer determinação judicial, ele depositou R$500. Não se sabe ao certo ainda se na conta da criança, do filho, ou se na conta dela. E com esse depósito e o saque dela que ela fez na conta, ele conseguiu identificar que estava então a Suelen aqui em Curitiba. Entendi. Essa é uma possibilidade dele ter descoberto. É uma possibilidade. Perfeito. Mas as coisas vão se unindo, né? A gente vai reunindo mais elementos e as coisas vão se unindo. Posteriormente, ele foi até a escola, essa informação já é confirmada. Ele foi até a escola, pediu lá na escola a transferência de colégio das duas crianças e descobriu, então, que eles estavam matriculados, naquele momento, num colégio aqui em Curitiba, no Uberaba. No Uberaba. Uhum. Então, ele uniu uma coisa a outra e veio até a frente do colégio, sabia o horário, né, do início das aulas, veio até o colégio e cometeu esse crime covarde e brutal lá na frente. Mas hoje ainda descobrimos, a testemunha que ouvimos, que é a pessoa que morava com ela, no domingo, um dia antes do crime, pegaram o celular da criança. Esse celular tinha sido entregue por ele, novo,
para o filho como um presente, presente. dias antes do crime. E pegando, o menino mexendo encontrou um aplicativo, falou, mas que aplicativo é esse aqui? Elas foram verificar, era um aplicativo de rastreio que espelhava o celular, que rastreava a localização dela. Se ele conseguiu a localização exata, não sei, né? Isso só ele pode explicar para nós, mas não falou uma palavra lá na delegacia. Porque é um cachorro covarde, né? Exato. É isso que acontece. Exato. Um cachorro covarde que chegou na hora de enfrentar a delegada, não falou nada. Ele tem muito machão para enfrentar uma criança e para enfrentar a mulher que ele dizia amar, né? Agora, para enfrentar a delegada, aí ficou quietinho. Por quê? Cachorro covarde. Agora, vamos lá, doutor, você falou ali, aplicativo de rastreio, ou seja, de presente, o celular não tinha nada. Não. Era um presente, um cavalo de Troia, um presente de grego. Entendi. Então, sabia que ali, nesse celular, ele poderia identificar, então, as conversas do filho com a mãe, né, a localização de onde estava e continuar, então, monitorando a Suelen como ela fazia lá em Prudentópolis, quando lá vivia.